Senhoras e senhores, boa noite a todos. Declaro abertos os trabalhos da presente sessão. De imediato convido a todos para que, em posição de respeito, acompanharmos a execução do hino nacional brasileiro. Senhoras vereadoras, senhores vereadores, comunidade, imprensa, sejam todos bem-vindos. Ata número 23, 2019. Sessão ordinária do dia 17/6/2019. A ata está em discussão, a ata está em votação, aprovada por unanimidade, senhores vereadores. Ata número 24, 2019. Sessão ordinária do dia 24/6/2019. A ata será discutida e votada na próxima sessão. Informes da presidência. Temos o ofício 968 da Secretaria Municipal de Administração. Resposta ao pedido de informação número 08/2019. Resposta ao pedido de informação número 08/2019. Em atenção ao pedido de informação 08/2019, informamos que: 1. Atualmente existem
1.140 protocolos em abertos na Prefeitura Municipal. 50 estão aguardando para serem retirados na Tesouraria e 244 estão aguardando a apresentação de novos documentos. 2. O prazo para a resposta dos protocolos é de 20 dias, podendo ser prorrogado por mais 10 dias, conforme está fixado na Lei nº 2769, de 16 de maio de 2012, que dispõe sobre o acesso de informações previsto na Lei Federal nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, no Decreto número 2.610, de 20 de junho de 2012, desde que o pedido esteja acompanhado de todos os documentos e informações necessárias para atendimento ao pedido. 3. Dos 7.032 protocolos abertos no ano de 2017, constam 87 e 13 aguardam a apresentação de novos documentos. No ano de 2018, foram abertos 7.345 protocolos, destes 209 estão pendentes de solução e 70 aguardando a entrega de novos documentos. Atenciosamente, Evandro Zibete, prefeito do município de Carlos Barbosa, RS. Ofício 994, também da Secretaria Municipal de Administração. Férias do prefeito municipal, excelentíssimo senhor, comunicamos que o Poder Legislativo, em conformidade ao artigo 75, parágrafo 1 da Lei Orgânica Municipal, que o prefeito municipal, senhor Evandro Zibete, estará em férias de 16 de julho a 25 de julho de 2019, período no qual o vice-prefeito, senhor Roberto Dalfré, estará no exercício de cargo de prefeito. Aproveitamos para informar que o vice-prefeito gozará férias do dia 14 de agosto a 23 de agosto de 2019. Atenciosamente, Evandro Zibete, prefeito do município de Carlos Barbosa, RS. Ofício 1022, também da mesma Secretaria. Resposta ao pedido de informação número 09/2019. Em atenção ao pedido de informação número 09/2019, informamos conforme manifestação do Corpo Técnico da Secretaria de Planejamento, Serviços e Vias Urbanas, a via indicada no mapa ilustrativo fornecido pelo proponente, trata-se de uma rua de domínio público, apenas no trecho compreendido entre a rodovia BR-470/Oeste e a Avenida Raul Giacomoni. O acesso à empresa Metal Base Estruturas Metálicas Limitadas é particular. Atenciosamente, Evandro Zibete, prefeito do município de Carlos Barbosa, RS. Ofício número 1027, também da Secretaria Municipal de Administração. Encaminhamento de projetos de lei. Indicação 69/2019. Alteração no trânsito da rua Rui Ramos. Justificativa. Solicito que o Executivo Municipal proceda à alteração no trânsito da rua Rui Ramos, bairro Centro, entendendo que deve ser proibida a conversão à esquerda, sentido bairro, para os veículos que estão transitando pela rua Rui Ramos, tendo em vista que esses têm muita dificuldade em atravessar a rua Buarque de Macedo, devido ao grande fluxo de veículos, gerando engarrafamento na rua Rui Ramos até a rua Elisa Tramontina. Com a alteração proposta, mesmo os veículos que estão transitando pela rua Rui Ramos e precisam converter à direita na Buarque de Macedo, esses logo conseguirão dar o retorno na rótula da Santa Clara e conseguem transitar no sentido bairro. Sendo que tenho para o momento, agradeço. Everson Kirsch, vereador proponente. Indicação número 70. Construção de uma boca de lobo na rua Expedicionário José Nazareno Cerati, nas proximidades da residência número 643, bairro Triângulo. Justificativa. Através da presente indicação, solicito que o Executivo Municipal providencie com brevidade a instalação de uma boca de lobo na rua Expedicionário José Nazareno Cerati, nas proximidades da residência número 643. Em dias chuvosos, a água acaba ficando empoçada sob a via durante diversos dias, prejudicando a trafegabilidade dos pedestres. Importante salientar
que na referida rua existe boca de lobo somente nas extremidades da mesma, não possuindo boca de lobo na metade da rua, sendo que tenho para o momento, agradeço. Valmor da Rocha, vereador proponente. Indicação de projeto de lei número 8, 2019, da vereadora Lucilene Marque. Indicação do projeto de lei número 8/2019, de 25 de junho de 2019. Dispõe sobre a implantação de ecopontos de coletas de tampas plásticas e lacres de latas nos órgãos da administração municipal e comércio local. Exposição de motivos. Apresento a indicação do projeto de lei que tem como objetivo a implantação de ecopontos pelos Poder Executivo Municipal e Comércio Local para a coleta de tampas plásticas e lacres de latas. Produtos estes expressivo valor agregado e que, além de primordial zelo com o meio ambiente e limpeza urbana, acaba por render recursos às entidades filantrópicas legalmente habilitadas. Diante dessa indicação apresentada, conto com o esforço do Poder Executivo Municipal para viabilizar esse projeto. Lucilene Marque, vereadora proponente. A proponente deseja se manifestar depois na tribuna. Ok, algum vereador deseja se manifestar sobre a indicação? Então, vamos para o requerimento número 5, 2019. Vereador Everton Kirsch, convocação de servidor. Essa proposição do vereador será discutida em seguida durante a ordem do dia. Pequeno expediente, alguém se inscreve? Não temos inscrição. O uso da tribuna, temos tribuna. Então, 2 inscrições. Vereadora Lucilene, por favor. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, público, imprensa. Eu quero hoje, então, falar da minha indicação do projeto de lei número 8, de 2019, que dispõe sobre a implantação de ecopontos de coleta de tampas plásticas e lacres de latas. Essa, então, foi uma ideia, enfim, eu pesquisando algumas outras câmaras de vereadores também, alguns outros municípios, e vi que é um programa, é um projeto que temos em várias cidades, né, aqui próximas, inclusive. Esse projeto, o Tampinha Legal, que é nosso aqui do Rio Grande, foi lançado em 2016, com 150 cidades do Rio Grande já, que possuem esse projeto, e tem mais de 500 pontos de coleta. Então, é o maior programa socioambiental de caráter educativo de iniciativa da indústria de transformação do plástico da América Latina. Propõe ações modificadoras de comportamento de massa através do fomento e incentivo da coleta de tampas de plástico. Como eu já disse na justificativa, serve também para a gente estar tirando do nosso meio ambiente, né? O plástico é um produto que demora muitos e muitos anos para se decompor, enfim. Então, acaba ajudando na limpeza, e com o meio ambiente também. A ação consiste no quê? Então, consiste na coleta do material plástico, que pode ser retirado tanto de garrafas de bebidas, quanto recipientes como os tubos de creme dental, embalagem de cosméticos, higiene pessoal, domésticos, produtos alimentícios, entre outros. Então, eu sei que alguns pontos aqui da cidade têm o recolhimento já, então a comunidade já conhece um pouco, algumas pessoas, mas a minha intenção é o quê? É fazer com que a prefeitura faça uma campanha, uma divulgação, né, para todo o pessoal estar ciente do bem que essa coleta pode fazer. Então, eu salvei algumas imagens. Esse do Tampinha Legal, então como é que funciona, né? Como é que procede? Quem que pode participar? Então, a participação é voluntária e gratuita por entidades assistenciais interessadas em obter os recursos para suas causas através da coleta de tampas de plástico junto à comunidade. Fazendo esse cadastro nesse programa Tampinha Legal, eles mandam aqueles recipientes. Volta um pouquinho, William. Então, praticamente, o custo do município não é nada, sabe?
Então, vai disponibilizar o quê? Um local para que sejam implantados esses recipientes, né? Que a ideia é que seja feito isso na prefeitura, nas secretarias, nos postos de saúde, nas escolas do município, enfim, todos os prédios do município de Carlos Barbosa. E seria bacana também se as lojas, né, se o comércio aderissem a essa ideia. Então, isso é de uma forma voluntária. Temos Bento, Caxias, Guaíba, Encruzilhada do Sul. Todos esses municípios já têm esse convênio com o Tampinha Legal. Foi feito através da Câmara de Vereadores. Então, alguns municípios destinam para quê? Tem municípios que destinam para castração dos animais, tem municípios que destinam para comprar alimentos, né? Municípios que destinam, então, para comprar cadeira de rodas, né? Toda essa parte. E os lacres também, os lacres das latinhas, né? Tem o programa que é o Lacre Solidário. Eu, inclusive, fui visitar um amigo meu em Esteio, que está numa situação bem difícil, e que ele está de cadeira de rodas, e a cadeira de rodas dele é através desse programa. Então, eles juntam um valor e eles vão emprestando, né? Eu acho que esse trabalho é muito bacana para ser feito aqui em Carlos Barbosa, né? Trabalhar isso com as crianças nas escolas vai ser fantástico, com certeza. Eu tenho um vídeo, Josi, não sei se dá para passar agora, que explica bem certinho como que funciona todo o trabalho desse projeto da Tampinha Legal. Falando ou não? Pode ajudar uma cidade a ser mais legal. Sim, é possível. Um projeto que reúne muitas famílias de diversos tamanhos consegue beneficiar diversas instituições e indo além de Porto Tampinha Legal. Melhor não. O Tampinha Legal, ele iniciou em outubro de 2016 no Congresso Brasileiro com o intuito de dialogar melhor com a sociedade. A sociedade, numa ação interativa e modificadora, consegue compreender de forma lúdica o quanto o plástico deve ser direcionado para a indústria recicladora, tornando assim a economia. Operacionalmente é simples, ele é de fácil interesse, qualquer pessoa pode conectar. As entidades especiais fomentam a coleta, elas recolhem esses tampinhas, separam do cor e nos entregam no depósito. Nós chamamos um reciclador, que é apoiador do programa, e pode então valorizar mais esse material, dando diretamente para as entidades assistenciais. Pegaram muito bem, nós estamos em expansão em todo o país, nas escolas, nas empresas, todos estão apaixonados pelo programa. O programa realmente é cativante. Nós todos, como sociedade, somos beneficiados com o programa Tampinha Legal, porque ele não tem preconceitos em relação à atividade que cada entidade desempenha. O importante é que esse material e recursos, a sociedade sim se beneficia, porque nós todos então temos uma melhor qualidade de vida. Uma coisa que legal, uma campanha legal. 13 mil alunos, milhares de plásticas. Aliás, milhares não, milhões. Verdade, milhões mesmo. Esse é o resultado do projeto Tampinha Legal. Ele visa tirar esse material do meio ambiente para poder reciclar. Vamos enviar fotos e vídeos da montanha de tampinhas no nosso aplicativo. A foto da tampinha é uma noção da quantidade de tampinhas. Só que essa é apenas uma pequena parte. Olha a montanha de sacos
um momento No ano, o projeto legal transportou 15 milhões de peças, R$5.000 de recursos para entidades assistenciais credenciadas. a gente não pode encarar isso como perdido. Tipo feito com PVC pode ajudar pacientes acamados no uso de tablet. Essa é uma das novidades apresentadas hoje na oficina solidária do projeto Tampinha Legal, realizada em Porto Alegre. Essas com dificuldades de locomoção, elas presente para usar no nosso verão. As rodas e andadores feitos em PVC, que além de mais baratos, permitem que as crianças brinquem na areia e até entrem no mar. Os pais pegaremos passos e na hora de arrumar com segurança, graças ao andador feito de PVC. Mais de 30 desses já produzidos e estão disponíveis nas casas de verão do SESC em todo o Brasil. Veja o trabalho rápido de uma ideia, você consegue proporcionar acessibilidade a uma criança diferente. Músicas, isso também é de todos. Nós temos esse direito e cada um pode fazer essa parte da vida. Então, ali passou um pouquinho até, eu acho que todo mundo se emociona ver uma cena dessa, né? Sabendo que um simples gesto, né, recolher uma tampinha, pode transformar a vida de uma criança. Então, isso que eu falei desse trabalho juntamente com as crianças. Então, o Poder Executivo com certeza vai olhar com um olhar especial, né? A gente tem muito que fazer, cada um fazendo a sua parte. Então, deixar você, colega Rosália. Obrigada, colega Lucilene. Eu quero cumprimentar o presidente da casa, a mesa, os colegas vereadores, secretário da casa, William, os funcionários da casa, a imprensa, coordenador Betão. Sejam todos bem-vindos. Temos o suplente de vereador Jurandir Bondan também. Quero te parabenizar mais uma vez trazendo um projeto bem importante para essa casa, uma indicação. Já tive a oportunidade de conhecer esse projeto e, inclusive aqui no município, que nem a colega mesmo colocou, tem alguns lugares que recolhe. Mas seria bem importante se ele fosse transformado em lei e que todos acatassem, porque ele devolve realmente muito dinheiro. Além de fazer bem para o meio ambiente, é um trabalho voluntário que envolve as crianças, os adolescentes, os pais, envolve toda a comunidade e envolve todas as entidades assistenciais. E vendo que um simples gesto, como a colega falou, transforma a vida de pessoas, por que não? Então, eu acredito que o prefeito vai ver com bons olhos esse projeto. E se transformar em lei no nosso município, é mais uma lei que vem para agregar, mais um trabalho que vem para agregar nossas entidades. Mais uma vez, parabéns, colega, pelo trabalho. Obrigada, Rosália. Então era isso. Com certeza, Carlos Barbosa não pode ficar de fora dessa, né? A gente tem muitas entidades que precisam da nossa ajuda, né? Então, peço novamente a atenção do prefeito quando chegar até ele esse projeto. Muito obrigada. Obrigado, vereadora Lucilene. Próximo inscrito, vereador Denir. Cumprimentar o presidente Luciano Baroni, demais colegas vereadores, vereadoras, imprensa,
as pessoas que nos acompanham no plenário, funcionários da casa, quem nos acompanha através das redes sociais. Eu venho à tribuna hoje, em virtude da resposta do Comua, os projetos de minha autoria que estão na casa e que em breve estarão à disposição para apreciação e discussão dos colegas vereadores. No dia 13 de dezembro de 2018, protocolei nesta casa o projeto 124, que normatiza a utilização de contêineres no município de Carlos Barbosa, tanto para uso comercial como para uso residencial, ao qual entendo que uma tendência mundial, onde no meio ambiente fica deteriorando esses contêineres que poderia ser usado muito bem. Muitos municípios já estão usando, o mundo está usando, temos hotéis de contêineres, temos casas, temos estabelecimentos comerciais. Garibaldi já tem aí um empreendimento na área gastronômica com contêineres, então já estamos chegando atrasado. Estamos chegando atrasado. E no dia 13 de dezembro também, no dia 18 de novembro de 2011, encaminhei no dia 13 de dezembro também uma emenda, onde que inclui, não estava no projeto original, foi feita uma emenda para incluir o tamanho mínimo do contêiner, que é o 40 pés, e suas medidas para ficar enquadrado dentro da norma de desempenho da BNT. E tem também uma emenda modificativa dos colegas Valmor e Rosália, onde que pedem somente o uso comercial. Também, neste ano, no dia 21 de março, encaminhado nesta casa aqui o projeto 29, aonde que propõe a alteração no Código de Obras e a diminuição da área dos imóveis para 30 metros quadrados, um imóvel, para poder atender demandas da nossa comunidade, pessoas que moram sozinhas ou que vêm para o nosso município a trabalho e passam uma semana aqui, poderia ter um imóvel onde que com certeza ficaria num custo mais acessível. Muitos entendem que não, e eu entendo que sim, porque os empreendimentos em Carlos Barbosa são vendidos por metro quadrado, valor metro quadrado. Então, um metro de 30 metros quadrados vai ter um valor, de 100 metros vai ter outro valor. É óbvio que sim. Então, entendo que isso traria, sim, um benefício para a população. E encaminhei um projeto no dia 18 de junho, recentemente, aonde que neste projeto limita que estas construções só poderão ser feitas em 40% dos prédios de Carlos Barbosa. Por exemplo, um prédio que tenha lá 30 apartamentos, só pode ter 12. 18 apartamentos tem que ter metragem maior, padrões normais, e 12 poderiam ter esta metragem. Esses projetos, menos esse último do dia 18, onde que regulamenta um percentual para a construção nos imóveis, esses projetos eles foram para o Comua, no dia 1º de abril, foi encaminhado ao Comua. No dia 6 de maio, o Comua fez a reunião, e no dia 25 de junho encaminharam para esta casa a ata da reunião, aonde eles entende e sugere que a alteração da legislação seja tratada da seguinte forma: exclui-se a medida exigida para a área total de uma edificação e adota-se apenas medidas mínimas para os compartimentos. A medida mínima desses compartimentos deverá atender às normas de desempenho e condições de salubridade. Quando fiz o projeto com a medida mínima, eu entendia que sim, poderia se deixar livre, como a gente vê JK, presidente em outros municípios que tem 18 metros, 20 metros, um ambiente único, sala, cozinha e dormitório numa peça única, um banheiro separado, mas eu entendi que Carlos Barbosa ainda poderá ter
nesta medida mínima. Então foi uma sugestão minha de deixar a medida mínima e sim limitar menor os compartimentos, por exemplo, um quarto de 10 metros em vez de 12, que atende totalmente a norma técnica que fala em 9,1 metros, quarto para casal, o segundo quarto e o terceiro quarto de 7,5 metros, uma cozinha, uma área de serviço, banheiro e sala, tudo dentro das medidas mínimas que atendem à norma de desempenho. A soma de tudo isso dá 30 metros quadrados. E também poderá ser feito aberto, sem as divisórias, simplesmente só isolando o banheiro. Então, a sugestão do Comua, ela vem em encontro ao nosso pensamento, mas eu vou manter com a medida mínima, não vou colocar, a menos que os colegas vereadores entendam que tenha que retirar a medida mínima e deixar só a medida dos compartimentos, para, porventura, fazer um JK que tenha 20 metros quadrados, para atender mais pessoas na sociedade. Também, quanto aos containers, a resposta ou a sugestão do Comua, que o Comua é um conselho consultivo, não é deliberativo, ele aconselha, ele dá a sugestão, ele orienta, é que o uso de containers como moradia e área comercial, o Comua entende que a legislação deve acompanhar as evoluções técnicas e permitir o empreendedorismo. Independente de ser um container ou uma obra em alvenaria, deve atender os requisitos mínimos estabelecidos pela legislação. O container de 40 pés, como eu comentei, ele atende completamente às normas do ABNT. Por isso que ele está se implantando em muitos lugares do Brasil já. Porque se não atendesse às normas, ele não poderia ser implantado. Então, quer dizer, os nossos projetos, presidentes, estão dentro da legislação, atendendo às normas federais, totalmente viável para o nosso município, e tenho certeza absoluta, presidente, e demais colegas vereadores, que vem atender uma necessidade que o nosso município está enfrentando, a falta de moradias ou a dificuldade de comprar uma moradia de R$200 mil, 220 mil, ou comprar talvez um terreno de 150 mil e depois construir a sua casa. Então, entendo desta maneira e vejo que muitas situações, até menor são. Um arquiteto em São Paulo está lançando, ou já lançou um projeto, 10 metros quadrados totalmente funcional para as pessoas que moram sozinhas. 10 metros quadrados. E atende perfeitamente a necessidade de uma pessoa. Um quarto de hotel, às vezes não tem 10 metros quadrados. Às vezes tem menos que isso. Então, quer dizer, isso é tendência mundial. Nós não podemos ficar fora. Nós não somos uma bolha, não somos uma ilha. Nós temos que avançar e seguir. E o Comua está dando aqui aval a essas alterações, essas proposições. Então, agora, o próximo passo é encaminhar para a audiência pública, né, presidente? A doutora Paula já está estudando, juntamente com a DPM, como faz a audiência, porque não está previsto no nosso código, no nosso regimento, porque o Comua entende que não teria necessidade de fazer, mas deixou à vontade a Câmara de Vereadores se quiser fazer audiência. Será feita assim. Será feita audiência pública, a sociedade discutir e, se a sociedade vier aqui, claro que não tem poder de decisão, a decisão é feita nesse plenário, mas a sociedade tem um peso, sim, e poderá vir aqui e dizer, não queremos para Carlos Barbosa isso. Perfeitamente. Não sou um ditador. Simplesmente tenho que propor o que o mundo está propondo. E essa é a situação que eu estou trazendo aqui. Se a Câmara de Vereadores entender que não deve ser assim, perfeitamente. Não tem nenhum problema. Só tenho que fazer o que todos estão fazendo, o que os outros municípios estão fazendo. É isso que eu fiz, trazendo esses projetos para essa casa. Da parte, primeiro para a vereadora Rosália. Obrigada, vereador Denir. Eu não vou me estender muito em relação a esses projetos, porque o senhor sabe a minha opinião, ela é totalmente diferente, mas respeito a tua opinião e tenho a obrigação, como representante do povo, de colocar o que eu acredito que seja melhor para o povo. Foi
refeito o Código de Obras há pouco tempo e nós chegamos no limite. Nós tivemos que, lá em 2015, eu era suplente dessa casa, nós perdemos um projeto importante, faixa 1, porque os vereadores da época, inclusive o proponente era vereador na época, entenderam que não poderia diminuir os apartamentos 10%, sendo que era 59 metros na época. Então 10% ia dar apartamento de 54. Com 49 metros nós conseguiríamos o faixa 1, nós perdemos. Hoje se está propondo 30, 20 e até 10. E se está dizendo que as pessoas não têm condições de comprar, que precisa ter um valor de 200 mil. Se nós temos um Minha Casa Minha Vida no valor de 80 mil, de 110 mil, de 140 mil, e foi aberto 10 editais, porque não tem pessoas que têm condições de comprar todos eles, que as pessoas não têm para pagar 140 mil, como é que nós vamos fazer 30 metros para 200 mil? Então nós temos que ser coerentes em algumas situações, nós temos que pensar na parte vulnerável, eu me coloco dentro dela, que eu não consigo adquirir um apartamento de R$200 de 30 metros quadrados, de 200 mil, mas respeito a opinião do colega, faço questão de participar na audiência pública, o povo decide, mas a minha opinião eu tenho formada, eu quero o melhor para Barbosa. Muito obrigada. Não vi se mais algum vereador pediu a parte, o vereador Aleph. Eu também, vereadora, boa noite a todos, discordo da senhora. Eu acho que quem sabe o que é melhor para o povo é o povo mesmo. É por isso que nós devemos dar opção de escolha para as pessoas. Ninguém aqui está propondo que se faça apartamento de 10, de 5, de 30 metros quadrados. Aqui a proposta do projeto é liberar para que quem quer fazer, que faça. Até porque, se a senhora não se adaptaria a um apartamento de 30 metros quadrados, a senhora não compraria um. Então, simplesmente, não compraria daquela construtora, ia comprar de alguém que oferece um padrão melhor. Além disso, os valores dos containers, a gente está falando de valores aqui, mas em lugar algum, em pesquisa séria nenhuma, nós temos os valores tipificamente e exatamente decididos. Eu não vi em lugar nenhum containers de 30 metros por R$200 mil. Pelo contrário, tem algumas empresas no Brasil, startups, se não me engano tem uma que se chama Cube, que é uma delas, que faz casas sob medida. E ela faz com base na estrutura do container. Então ela não usa, Denir, o container propriamente dito, o tamanho específico do container, vai se adaptando para as metragens dos municípios, pé direito, etc. Então são inovações que estão trazendo para o Brasil, são inovações que fazem no mundo inteiro, mas eu acho que o debate em si é em liberar quem quer fazer o seu projeto de container, que faça. E a discussão sempre foi com base nisso. Aí falando da metragem é a mesma coisa. Quem quer fazer um apartamento pequeno, as pessoas não são obrigadas a morar num apartamento que seja pequeno. Elas vão morar num apartamento que elas conseguem pagar. Eu, por exemplo, moro sozinho. Eu gostaria de um apartamento menor. Hoje não existe possibilidade. Talvez se existisse apartamento menor, ele ficaria muito mais barato para mim. E dessa forma, assim como muitas outras pessoas, também teriam mais alternativas. O projeto e a ideia do vereador aqui, pelo que eu entendi, é sempre dar alternativas para a população e não diminuir as alternativas. Muito obrigado, vereador Daniel. Mais alguém? Eu concluo. Vereador Valmor. Sim, Denir. Obrigado pela parte. Eu não vou também me alongar, porque tu conhece a minha opinião. Mas é o seguinte, como falou a Rosária, hoje quantos apartamentos, Rosárias, estão esperando por compradores de Minha Casa Minha Vida? Porque o pessoal não tem dinheiro para comprar. E nós falamos num preço altíssimo, como o vereador colocou. Então eu coloco, nós temos casas pré-fabricadas, 2 quartos, sala, cozinha, banheiro, valor em torno de 45 mil. Bem mais barato, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou esperar, vamos ver o que o povo vai decidir, já que nós vamos ter uma audiência pública, vamos esperar para ver o que o povo quer. O povo vai decidir. Mas olha, pode ter certeza que tem muita gente do povo que não quer para Carlos Barbosa o que está sendo proposto.
Seria isso. Mais alguém? Então, respondendo à senhora, para a senhora Rosália, acho que, e também para o vereador Valmor, entenderam mal. Quando eu falei em 200 mil, é os imóveis que estão aí para ser vendido hoje. Minha Casa Minha Vida por 145, 110, eu dei 80, não existe mais, é 100, 110 mil reais, Minha Casa Minha Vida. E que, se não completou a lista, é porque não passaram o cadastro. Tem que passar o cadastro. Então, um apartamento de 59 metros, ou esse de 44 metros que está sendo feito aí, por 145 mil, divide 44, depois multiplica por 30. Com certeza viria para baixo dos 100 mil reais um imóvel desses aí. E talvez atenderia várias classes no nosso município. Mas a proposta é o que falou o vereador Aleph, é dar a oportunidade. Ninguém é obrigado a morar em 30 metros, em 50 metros, em 200 metros. Mora dentro da sua necessidade de poder adquirir um imóvel. Porque o importante nessa casa, presidente, é a gente deixar a oportunidade. Nós não somos ditadores e entender que obrigamos eles a morar em 30 metros ou vamos bloquear e não deixar eles ter a opção. É isso que nós queremos fazer. Dar as mais variadas opções de ter a sua moradia. Seja num container, seja numa casa, seja num apartamento menor. Quem pode comprar, vai comprar. Quem acha que não deve morar lá, não vai morar. Mas nós não podemos também proibir isso. Eu acho que seria muita injustiça social se a gente não permitisse que pudesse ser construído, ser feito desta maneira, atendendo todas as normas que estão estabelecidas hoje. E esses projetos atendem todas as normas. Presidente? Obrigado, Denis. Desculpa não ter me escrito antes. É um assunto bem interessante. Eu acho que cabe aqui uma reflexão bastante grande por parte de todos os vereadores. Ouvir a comunidade, com certeza, não tem dúvida. Mas ainda quando entrou em pauta aqui, em outras oportunidades, me chamou muita atenção, numa breve pesquisa, se a gente fizer uma pesquisa, existem diferentes, pode dizer, entidades familiares, núcleos familiares. A gente tem uma concepção de família antigamente, mulher, homem, mulher, 2 filhos, enfim. Hoje em dia tem muito casal que pensa em não ter filho, tem muita gente que vem para cá para trabalhar e mora em Caxias do Sul, tem gente que mora em Bento e vem aqui só para trabalhar, que de repente algumas opções, e aí eu acho que a gente está avançando nessas proposições, que poderiam perfeitamente num conjunto habitacional se incluir algumas unidades, e é exatamente vem nesse sentido. Um estudante, por exemplo, sei lá, ou que vem alguém que vem de fora para trabalhar a semana inteira aqui, pode perfeitamente morar num kitnet. O casal, amigos ou amigas que querem dividir aluguel, eu imagino que diminuindo o número da metragem desses imóveis, obviamente vai diminuir o custo de aluguel, enfim. São opções que eu acho que a gente tem que analisar. É uma nova realidade, sim, e eu acho que a gente tem que estar conectado com isso. Óbvio que uma família com 2 ou 3 filhos, morar em 30 metros, fica apertado, não é o ideal. Mas tem outras formas de outras pessoas, outras entidades familiares, pode-se dizer assim, que não necessitariam de um espaço tão grande e tão caro como é os imóveis aqui. Mas é importante essa discussão, vereador Denis. Eu acho que a gente tem que avançar e discutir cada vez mais nesse sentido. Parabéns pelo tema que trouxe à tribuna hoje. Perfeitamente, presidente. É o que a gente defende, a discussão, a oportunidade, deixar a comunidade decidir em algumas questões. Isso é avançar. Nós temos a nossa colega Josiane, que mora em Caxias do Sul, que ela vem todos os dias para a nossa cidade para trabalhar aqui na Câmara de Vereadores, que se talvez tivesse um imóvel menor, alguns dias ela podia ficar aqui e não correr o risco do deslocamento diário num trânsito complicado, rodovias ruins. Então é isso que a gente pensa, é isso que a gente quer propor o debate. Mas como eu falei, nós não somos ditadores, nós somos democracia. A democracia tem que ser discutida e a democracia que vai decidir. Obrigado pelo presidente. Desculpa ter passado alguns segundos.
Obrigado, vereador Denir, vereador Lucilene também, obrigado pelo uso da tribuna. Interessantes assuntos e importante que a gente discuta sobre isso. Ordem do dia, inicialmente temos o projeto de lei da Câmara de Vereadores número 62/2019. Por favor, vereador Matheus. Altera o artigo 1 da lei número 1244, de 20 de novembro de 1998. Parecer jurídico. O referido projeto visa alterar o artigo 1 da lei número 1244/1998 com a finalidade de subtrair o endereço da Câmara de Vereadores. Conforme consta na exposição de motivos, a norma se pretende alterar a que domina o plenário Evaldo Lousi, não sendo necessário, entretanto, ali constatar o endereço da Câmara de Vereadores. Isto porque eventual mudança sempre altera a lei. O local onde o Poder Legislativo está sediado é público e notório, amplamente divulgado, constando em diversos meios de comunicação. Destarte, a proposta é legal. Carlos Barbosa, 14 de junho de 2019, Paula Zanetti Bonacina. Comissão de Justiça e Redação. Opta pela aprovação. Seria isso, senhor presidente. Obrigado, vereador Matheus. Esse é um projeto da mesa diretora. Na verdade, é por uma questão técnica legal, não vai mudar o nome do plenário, é Evaldo Lousi, só que pela lei de 1998, o plenário Evaldo Lousi ficaria exclusivamente lá na Buarque de Macedo, esquina com a Borges de Medeiros. Então, o objetivo é retirar o endereço para que, onde futuramente a Câmara de Vereadores for, vai ser plenário Evaldo Lousi, não muda, jamais vai mudar o nome do plenário. Então, o projeto de lei da Câmara está em discussão. Alguém se inscreve? O projeto está em votação. O projeto é aprovado por unanimidade dos senhores vereadores. Projeto de lei número 63/2019. Institui a obrigatoriedade de estabelecimentos públicos e privados voltados ao ensino ou recreação infantil e fundamental do município de Carlos Barbosa a capacitarem seu corpo docente e funcional em noções básicas de primeiros socorros, em atendimento à Lei Federal número 13.722, de 4 de outubro de 2018. Parecer jurídico, a proposta se mostra, portanto, legal. Parecer da Comissão de Educação e Cultura pede pela aprovação. Parecer da Comissão de Justiça e Redação pede pela aprovação. Seria isso, presidente. O projeto 63 está em discussão. Ninguém se inscreve. O projeto está em votação. O projeto também é aprovado por unanimidade dos senhores vereadores. Projeto de lei 64/2019. Autoriza o Poder Executivo a contratar temporariamente, sob o regime emergencial de excepcional interesse público, professores anos iniciais. Parecer jurídico, a proposta. Presidente, por questão de ordem, tem três contratações emergenciais aqui, tem médico, tem professor, tem auxiliar. Eu acho que é tudo funções iguais, se o plenário entender que pode votar em bloco, não ficar lendo todos os pareceres. Os líderes concordam em botar em bloco os três projetos? Então, por favor, a emenda dos três projetos, vereador Matheus e... Então, repetindo, o projeto 64 autoriza o Poder Executivo a contratar temporariamente, sob regime emergencial de excepcional interesse público, professores de anos iniciais. Projeto 65 autoriza o Poder Executivo a contratar temporariamente, sob o regime emergencial de excepcional interesse público, auxiliares gerais de escola. Projeto 67 autoriza o Poder Executivo a contratar temporariamente, sob o regime emergencial e de excepcional interesse público, médico clínico geral. Parecer jurídico de todos, só trocando o enunciado, se mostram legais.
Parecer da Comissão de Educação e Cultura pede pela aprovação. Parecer da Comissão de Fiscalização e Controle Orçamentário pede pela aprovação. Parecer da Comissão de Justiça e Redação pede pela aprovação. Todos idênticos. Obrigado, vereador Matheus. Então, os projetos de lei 64, 65 e 67 estão em discussão. Alguém justifica, se inscreve. Estão em votação. Aprovado por unanimidade dos senhores vereadores os 3 projetos votados em bloco. Temos o projeto de lei número 68 de 2019. Por favor, vereador Matheus. Projeto 68. Cria a gratificação pelo exercício de atividade de natureza especial na Lei 685, de 26 de junho de 1990. Parecer jurídico, se mostra plenamente legal com a proposição em análise. Parecer da Comissão de Fiscalização e Controle Orçamentário pede pela aprovação. Parecer da Comissão de Fiscalização e Controle Orçamentário pede pela aprovação. E parecer da Comissão de Justiça e Redação pede pela aprovação. Seria isso, presidente. Obrigado, vereador. Projeto de lei 68 está em discussão. Alguém se inscreve? O projeto está em votação. Alguém justifica o voto? Vota, então, o vereador Fábio vota contra. Os demais votam contra. Contra. Contra também. Vereador Miguel. Favorável. Então, o projeto foi aprovado por 6 votos favoráveis e 4 contrários. Temos o projeto de lei 70/2019. Abre crédito especial na Lei Orçamentária Anual número 3.593, de 15 de dezembro de 2018. Esse projeto baixa para a Comissão de Justiça e Redação, Fiscalização e Controle Orçamentário, também para a Comissão de Saúde, Assistência Social e Meio Ambiente e ainda para a Comissão de Educação e Cultura. Requerimento número 5/2019 do vereador Everson. Requerimento número 5/2019. Senhor Luciano Baroni, presidente da Câmara de Vereadores, Carlos Barbosa resta nesta. O vereador, que este subscreve com assento nesta Casa Legislativa, vem respeitosamente à presença da Vossa Senhoria na forma do artigo 154, o inciso 4 da Resolução número 2 de 18 de novembro de 2011, Regimento Interno, requerer que seja submetido à apreciação no plenário o requerimento para expedição de ofício ao prefeito municipal para fins de convocar o servidor representante responsável a fim de prestar esclarecimentos sobre a regularização de áreas de terras, mais especificamente sobre o procedimento realizado na área conhecida como Zona dos Pedrúcios em Torino. Quais procedimentos serão tomados na rua Ivo Manuel Chebat, no bairro Imigrantes, e demais situações que envolvam regularização de áreas de terras. Nesses termos, pede e espera-se deferimento. Carlos Barbosa, 24 de junho de 2019, Everson Kirsch, vereador. Obrigado. O vereador deseja se manifestar? Sim. Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores, vereadoras, público que prestigia a nossa sessão. Alguns dias atrás eu pedi umas informações, a colega Rosália trouxe na tribuna algumas informações a respeito de umas áreas que estão em tratativas de regularização, e foi muito bem colocado pela Rosália. E naquele momento ela deu uma ideia que seria interessante talvez trazer alguém aqui para conversar conosco e expor o que está sendo feito em algumas regiões. Porque daqui a pouco, se nessas regiões deu certo a regularização, por que não copiar e se implantar as demais também? E temos vários casos aqui em Barbosa.
aqui perto da Santa Clara, tem Santa Clara Baixa, ali perto da Pedreira, alguns terrenos também que foram embargados, tem lá a Rua do Shabat, que precisa muito, né, Miguel? O senhor já há tempo vai atrás também disso, da regularização. Então seria bom que a gente trouxesse aqui ou um advogado da prefeitura, ou um engenheiro, alguém que tenha conhecimento técnico, tanto na área jurídica quanto na área da engenharia, para dizer como eles devem fazer para regularizar suas áreas. Porque aí nos Pedrúcio parece que deu certo, conseguiram viabilizar algumas melhorias. A gente teria que talvez passar para os demais barbosenses que estão na mesma situação de como proceder essa regularização. Então seria bem interessante que viesse alguém aqui da prefeitura para externar essas informações. Obrigado. Obrigado, vereador Everson. O requerimento está em discussão. Vereador Miguel se inscreve. Mais alguém? Vereadora Rosália. Mais alguém? Vereador Aleph. São esses. Então, vereador Miguel, por favor. Sim, caro presidente, caros colegas, imprensa, escrita e falada, o povo que dá honra da sua presença. O seu requerimento, viu, colega, eu acho que tem que incluir. Lá é o bairro Imigrante, não só a rua Chabá, porque tem a rua Bortolini, a Adair Bortolini que quer calçar. E os Pedrúcio é porque é família. É o interessado que vendeu e eles foram atrás. A Rosária, que está trabalhando na prefeitura, pode dar bem as informações, mas eu acho que tem que incluir nesse pedido que os Pedrúcio é Santa Clara, você colocou Turino, tá? Aí já tem um erro. Então a família também Bancarolo e a família Dupont, que é todas aquelas áreas que está dentro da área urbana, que foi feita reunião e eles tinham um tempo para eles se regularizar. Então, que nem ali no bairro Imigrante, o Barone veio com um pedido, né, para mais 5 anos, acho que foi, mas nada impedia para eles se ir atrás. Então, os moradores, os caras que compraram esse terreno, os proprietários, os donos que vendem, que eu comprei. Isso já falei aqui, quando a Rosária falou na tribuna, eles têm que ir atrás. O Pedrúcio deu certo, porque ele foi atrás. Tudo, fiz protocolo na prefeitura e a prefeitura vai responder todos os direitos. Mas não estou nada contra que venha a pessoa aqui para informar sobre isso aí. Mas eu queria que concluísse todo o bairro Imigrante e os Pedrúcio e a família Bancarolo e os Dupont, que está dentro da área urbana, que foram isso ali que fizeram a reunião pedindo para a área urbana. Só isso, senhor presidente. Obrigado. Obrigado, vereador Miguel. Vereadora Rosália. Sim, senhor presidente. Eu me lembro, na época, o vereador Kirsch, ele mencionou que gostaria que tivesse informações em relação a essa lei de regulação fundiária urbana. Eu busquei informações junto ao executivo, trouxe para essa casa na tribuna e realmente eu mencionei naquele dia, porque como é uma lei recente federal, que ela é de 2017, agora ela está fechando julho de 2017, então ela está fechando 2 anos, é difícil até a gente entendê-la bem, e o executivo iniciou com a área dos Pedrúcios, do Pedrúcio por solicitação deles, como o vereador Miguel mencionou, mas só vai ter o esclarecimento quem protocolar. Então é importante que o colega quer trazer o esclarecimento aqui para essa casa, para as demais situações. E no requerimento diz, nas demais situações que envolvam regularização de áreas de terra. Então vai envolver todas as situações que nós temos no município e que se nós tivermos que mencionar nomes, presidente e vereador Miguel, me perdoem, mas é uma realidade, nós vamos pecar, porque nós temos 7, 8, 10 situações de loteamentos ilegais, e é importante a informação, mas também é importante mencionar aqui, só vai ser útil a informação se as pessoas tiverem o interesse de legalizar, porque eles acreditam que a prefeitura regulariza por eles, e não, a prefeitura mostra os caminhos, mas quem iniciou errado,
e precisa se adequar é as famílias que iniciaram, porque se a prefeitura fizesse seria fácil, né? Todos íamos iniciar com loteamentos ilegais, a prefeitura regulariza e deu. Mas é bem importante, sou favorável ao requerimento. Obrigado, vereadora Rosália. Vereador Aleph. Sim, presidente, a vereadora Rosália já esclareceu aí também alguma dúvida que eu tinha a respeito do entendimento aqui do pedido de informações do Everson. Apesar de que eu ainda acho que o pedido de informações já está muito específico, né? Porque, como a vereadora falou, nós temos várias situações. E cada situação de loteamento irregular tem uma especificidade, né? Então seria muito complicado a pessoa vir aqui para falar de cada área que está irregular, o que deve ser feito, o que não deve. Então se é para vir aqui dar um panorama do REURB, tudo bem, mas vir aqui para falar de uma área específica, na verdade quem tem mais interesse, obviamente que os vereadores têm que saber, muitas vezes, até porque tem os conhecidos que têm as áreas de terra, etc., e poderiam ajudar a resolver o problema. Mas agora um servidor vir para casa para explicar o que foi feito na zona dos Pedrus, o que foi feito na rua tal. Na verdade, os moradores que têm interesse em regularizar, quem loteou, quem parcelou o solo, que deve ir atrás, né? Eu não acho que a Câmara deveria receber aqui um servidor ou gastar o tempo público para fazer isso. Agora, se for possível e se for aberto no dia aí, para realmente explicar como funcionam os regramentos do REURB, etc., de uma forma bem genérica, eu acho viável sim, porque a informação sempre é importante para casa, né? Então, se for nesses modos, eu voto favorável. Ok. Trata-se do requerimento e ele é bem genérico quando fala em demais situações. Então, acredito que ninguém vai ficar impedido de fazer qualquer questionamento ao funcionário que venha de várias situações nesse sentido, não especificamente. O requerimento ele fala em 2 locais, mas no final, como a vereadora Rosália falou, e demais situações. Então é genérico e engloba todas as questões do município. Eu entendo pelo menos dessa maneira. Então o requerimento 05 está em votação. Justifica o voto do vereador Denir. Alguém mais para justificar o voto? Vereador Everson. Vereador Miguel. Esses, então. Vereador Grolli. Vereador Denir, por favor. Sim, presidente. Eu entendo que esses loteamentos que estão acontecendo aí em áreas rurais, o município está entrando numa seara bastante complicada e desperdiçando um dinheiro público para poder regularizar áreas irregulares, que são regidas pelo INCRA. O município tem a sua jurisdição na área urbana, a área rural é o INCRA. Aconteceu o loteamento irregular, teria que ir lá e desmontar as casas, tirar, notificar e terminar. Isso seria o correto. Ou trazer para uma forma de condomínio aquela área ali e não transformar em área urbana como foi feito em alguns locais. Aí o lixo passaria na estrada principal, o recolhimento das crianças, tudo na via principal. Porque senão nós vamos começar a regularizar a área, criar loteamentos, criar bairros em cima de situações que não cabem ao município, porque quem rege a área rural é INCRA. E está muito claro, Carlos Barbosa, 2 hectares para poder ter um empreendimento. Mas sou favorável que venha alguém aqui esclarecer, quem sabe traga isso para nós. Obrigado. Favorável, vereador Everson. Sim, presidente. É justamente para que venha esclarecer e dar informação para quem já está numa situação irregular de como proceder para regularizar junto ao município, né, como deve ser feito o trâmite, para que todos saibam e todos sigam a mesma linha e o mesmo padrão. E realmente mencionei aqui 2 locais, um porque já foi feito um processo e outro porque é muito citado aqui na Câmara de Vereadores, mas inclui aqui e demais situações que envolvam regularização de áreas de terras. Então isso engloba o todo. Se surgir no dia aqui uma dúvida de tal área, de outra rua, pode ser questionado com certeza, porque temos sim 4 ou 5 situações aqui em Barbosa e precisamos buscar uma solução para todas elas. Então a gente quer que a Prefeitura mande alguém aqui que conheça e possa passar para nós e também de uma forma especial aos moradores dessas regiões,
para que eles façam o trâmite correto. E deixo aqui o pedido, presidente, para que no dia que vier esse servidor da prefeitura, se convoque ou se convide o pessoal das regiões envolvidas para que participem aqui da nossa sessão. Obrigado. Ok, vereador, obrigado. Voto favorável, vereador Miguel. Sim, eu também estou favorável, é só o colega que colocou aqui a minha dúvida, que ele botou só a rua. Vocês viram a rua Chabá, né? Então eu gostaria que concluísse todo o bairro. Só isso, né? E estou favorável, sim, o colega Denir falou muito bem, que vamos botar, que fazem um condomínio fechado, que pode dar certo, né? Isso aí. E o pessoal que mora lá, de repente fizesse um líder ou alguém lá, uma reunião com o prefeito criando área urbana dessas áreas, né? É uma ideia, né? Então tem tudo, e o interessado que tem que ir atrás, né? Obrigado. Obrigado, vereador Miguel. Favorável também. Vereador Groli, por favor, Enio Groli. Sim, senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, público que nos assiste. Realmente também sou favorável a esse requerimento, mas é que nem todos os vereadores já falaram que tem que partir pelos moradores. Inclusive, amanhã eu já agendei uma reunião com um advogado para esclarecer lá sobre Arco Verde. Nós vamos fazer uma reunião lá com toda a comunidade, que lá é urbano, tem muitas casas ainda que não têm os terrenos legalizados. Vamos levar a Marluza lá, que é a procuradora do município, para explicar para a população de como tem que proceder, juntamente com o advogado e juntamente com o cara que mede os terrenos lá, que faz toda a medição do terreno. Então, inclui todas as 3 áreas que faz esse tipo de serviço, para depois eles poderem entrar com o uso campeão. Então, é que nem ele falou, que é a população que tem que ir atrás, que nem foi feito ali em Santa Clara. Então, a partir da semana que vem, nós vamos fazer esse tipo de serviço ali lá na comunidade de Arco Verde, juntamente com as pessoas que sabem como funciona. É isso, senhor presidente. Sou favorável ao requerimento. Favorável também, os demais são favoráveis. Então, o requerimento número 5 foi aprovado por unanimidade dos senhores vereadores. Explanações pessoais. O Everson começou a semana passada, hoje é o vereador Aleph, se inscreve. Vereador? Não, vereador. Não. Peço licença. Vereador Fábio? Não. Vereador Valmor? Sim. Vereadora Rosália? Sim. Vereador Denir? Vereador Miguel? Não se inscreve. Vereador Enio? Vereador Matheus? Peço licença para me retirar. Vereadora Lucilene? Sim. E vereador Everson? Sim. Ok. Então, vereador Valmor, por favor, com a palavra. Sim, senhor presidente. Hoje eu queria falar sobre uma indicação que eu fiz, onde eu peço a construção de uma boca de lobo. Eu não deveria estar pedindo para que fizesse essa boca de lobo na rua Expedicionário José Nazareno Cerati. Essa rua eu passei lá, eu vi muita água parada e nessa rua não tem uma boca de lobo. Mas esse fim de semana eu vi nas redes sociais uma rua, é a Rua Vicente da Albó, uma verdadeira cachoeira de água descendo, e o que me chama a atenção, como é que é feita uma rua num local desses, que é ladeira abaixo, e não é feito nenhuma boca de lobo. Eu acho que quando é projetada uma rua dessas, já deveriam ser projetadas as bocas de lobo. Lá no Triângulo, não encontrei boca de lobo, só água parada. E vejo nas redes sociais essa rua também, sem boca de lobo, os moradores pedindo para fazer boca de lobo. Às vezes diz, vamos, os vereadores só vão lá na Câmara para pedir boca de lobo, para pedir para pedir isso, pedir aquilo, né? Mas pensa só um pouquinho, nós não deveríamos estar aqui pedindo. Mas, infelizmente, temos que pedir porque não fizeram a boca de lobo. Eu estive na administração durante a semana passada, onde eu fui ver sobre aqueles logradouros de Desvio Machado. E aí lá eu tive as informações. Aquelas ruas onde ali a gente está pedindo para denominar Desvio Machado não são de domínio público. Então ali a gente está fazendo, já começamos um baixo assinado, vários baixos assinados, que serão feitos, depois serão protocolados na prefeitura,
para ver o interesse do Poder Executivo em adquirir aquelas áreas de terra para que a gente possa denominar. Tinha apenas uma pequena rua, um pequeno trecho, compreendido na rua, na 470, na rodovia 470, na Avenida Raul Giacomoni. Ali na Metal Base, onde passa, essa rua passa na Metal Base, ali é particular. Então a gente já está fazendo baixo-assinado, começamos a semana passada. Quem está indo atrás é o senhor Ivo Pradella, e vamos aguardar. A gente poderia tentar denominar, mas o que me adianta denominar uma pequena rua e na parte onde vai para a fábrica Metal Base não dá para denominar. Então nós vamos aguardar o baixo-assinado, vamos protocolar na prefeitura e quem sabe a gente consiga depois sim denominar essas ruas. Legalmente, porque não adianta tentar denominar e depois seria ilegal. Seria isso, senhor presidente. Obrigado, vereador Vamor. Vereadora Maria Rosália, por favor. Obrigada, presidente. Eu só quero mencionar, Valmor, que a Vicente Dalbó tem mais de 15 anos e o esgoto é nos fundos dos terrenos, então não tem como fazer boca de lobo numa rua que não existe esgoto. O esgoto é nos fundos, por isso que não tem boca de lobo ali. E a única que tem, que despacharia um pouco, está entupida, que foi o que foi mencionado até semana passada para ter cuidado com os pessoal que trabalha e que precisa ser desentupida as bocas de lobo. Eu quero parabenizar a equipe do Festiqueijo, nós tivemos a abertura semana passada, quero parabenizar toda a equipe e quero mencionar também os eventos paralelos que estão de parabéns, que estão envolvendo muitas pessoas. Agora, quarta-feira, nós vamos ter a abertura do Festiqueijo do Idoso. E eu tive vários idosos que entraram em contato que ficaram sem ingressos. Eu entrei em contato com o prefeito Zibete e ele dispôs de 1.000 ingressos para os idosos. O porquê dos 1.000 ingressos? Para eles terem uma atividade agradável, deles terem um espaço adequado, de não colocar 1.200, 1.300, que é o que o PCCI deixaria, PCI, aliás, mas PPCI. Mas não seria agradável para os idosos. O Festiqueijo do Idoso vem sendo realizado desde 2013, iniciou com a secretária Michele, depois com a secretária Solange, Clarice, agora vem com a secretária Jéssica, e ele vem evoluindo cada ano. Cada ano está ficando melhor, cada ano a gente está chegando no topo, digamos. O que eu sugeria para ano que vem? Quem sabe fazer um levantamento de quantas pessoas ficaram de fora e como nós temos o pessoal do interior que depende de ônibus, talvez fazer das 10 a 1 para o pessoal do interior e das 2 a 5 para o pessoal da cidade, em 2 tempos, no mesmo dia, nós podemos abranger todos os idosos. Porque me procurou pessoas com, uma senhora com 82 anos, aí eu fiquei assim, disse, se 82 anos nós não considerarmos idoso para fazer parte do Festiqueijo do Idoso, então nós falhamos. Mas é através dos acertos, aliás, através dos erros que vêm os acertos, e tenho certeza que será revisto isso. Hoje eu recebi uma multa do estacionamento rotativo e eu paguei com o aplicativo. Então é muito ruim, a gente percebe que muitas coisas têm erros ainda. Paguei com o aplicativo, paguei 1 hora, usei só meia, quando eu voltei estava multada. Perdi mais meia hora para regularizar. Então, assim, é um tempo precioso, nasceu meu neto, estou muito feliz, eu ia para Garibaldi e parei meia hora ali no centro em função de uma situação que, às vezes dizem, usa o aplicativo, está aqui o aplicativo. Então, tem situações que têm que ser revistas. Obrigada, presidente. Obrigado, vereadora. Vereador Denir. Sim, presidente, eu ia também cumprimentar a comissão organizadora do Festiqueijo, a Rosália já fez isto, mas só para esclarecer aí o caso do Festiqueijo dos Idosos. Ele era feito em várias etapas lá no Centro de Convivência e em 2013 foi trazido para o salão para os idosos conhecer o ambiente que se faz o Festiqueijo. Infelizmente, temos limitação de público.
Mas a ideia é interessante de ser estudada, quem sabe, para poder atender a todos os idosos. Mas quero dizer que não é má vontade, não, do Executivo em não poder atender a todos. Existe essa regra, tem um critério, e infelizmente tem que ser atendido, porque se botar muitos idosos lá dentro, é 1.500 pessoas a capacidade do salão, mas vai ficar muito quente, muito abafado, ainda mais com pessoas de idade, tem que ter esse cuidado. Então, com 1.000 idosos dá para a circulação menor. Quanto, Rosália, ao aplicativo, deve ter algum problema, porque eu nunca coloco o ticket. Nunca coloco o ticket. E quando eu chego, está lá o ticket que baixou do meu aplicativo automaticamente. Então, ele cobra 1 hora. Se ficar mais, ele vai cobrar mais 1 hora depois, quando passar o azulzinho. Então, deve ter algum problema aí, algum problema de sistema, porque se você tinha feito o pagamento, vai passar o monitor, se terminou o tempo, ele vai aplicar automaticamente mais um período, mais 1 hora. Então, não poderia ter gerado essa multa. Então, tem que verificar bom o teu apontamento para que a Secretaria de Trânsito identifique o que aconteceu, porque não pode acontecer isso. Se você não colocou o ticket, ele tem que cobrar automaticamente no teu aplicativo, você tem o saldo, é claro, e regularizar. Então, seria isso, presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereador Denir. Vereador Lucilene. Sim, senhor presidente. Então, eu quero falar sobre a minha indicação de projeto de lei que eu apresentei hoje nesta casa, que dispõe sobre a implantação de ecopontos de coletas de tampas plásticas e lacres de latas nos órgãos da administração e em toda a comunidade barbosense, na verdade, né? Sei que já tem alguns locais que estão fazendo essa coleta, né? Mas a gente tem que divulgar, incentivar. O videozinho que eu mostrei ali do programa Tampinha Legal, vocês puderam ver as crianças engajadas nesse projeto. Então, com certeza nós, a comunidade barbosense, pode com certeza fazer um trabalho muito bom, principalmente nas escolas e em todo o município. Podem ser ajudadas, pode ser para diversas finalidades, na verdade, né? Para cadeira de rodas, a gente viu ali uns andadores sendo construídos para as crianças, para ir para a praia, enfim, para o Instituto do Câncer. Tem alguns municípios que fazem para castração de animais. Então, é um dinheiro a mais que vem para o município para ajudar alguma entidade ou várias entidades assistenciais, né? Então, esse programa Tampinha Legal é do Rio Grande do Sul, né? Eu digo é nosso. São mais de 500 pontos de coleta. A nossa cidade vizinha, Bento Gonçalves, já aderiu a esse projeto. Guaíba, Encruzilhada do Sul, Caxias do Sul, enfim, são mais de 150 cidades do Rio Grande participando desse projeto. Então, quero convidar toda a comunidade barbosense também a entrar no site, né, do Tampinha Legal e ver que trabalho bacana que eles fazem. E, com certeza, Carlos Barbosa vai ser uma das cidades que vai participar desse projeto. Era isso, presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereador Lucilene. Vereador Everson. Obrigado, presidente. Meu boa noite novamente a todos os colegas, ao público que prestigia a nossa sessão. Encaminhei hoje aqui um pedido para umas alterações no trânsito na rua Rui Ramos e gostaria de pedir para a Prefeitura, através da sua Secretaria de Trânsito, para que estudasse essa alteração e, se fosse possível, que implementasse a mesma. Também encaminhei hoje e quero aqui externar e agradecer a todos os vereadores que aprovaram esse requerimento para que alguém da Prefeitura venha aqui para prestar informações a respeito de regularização de áreas de terras, em especial as urbanas, mas que são afastadas um pouco da cidade, pois temos vários casos de ruas abertas, mas não doadas ao município, essa área de terras da rua. Temos vários casos de pessoas que querem fazer suas escrituras, não conseguem. Então, que a pessoa que vem aqui, advogado ou engenheiro, que dê o caminho para essas pessoas,
para como encaminhar para regularizar essas áreas como um todo. Então, agradeço aos colegas pela aprovação desse requerimento e gostaria aqui de dizer que quando for ser convidado esse representante do Executivo para vir aqui, que se noticie e que se convide as pessoas dessas regiões para que participem aqui da sessão. Seria muito importante para que todos tomem o mesmo caminho, o mesmo rumo da regularização de suas terras, se isso for possível. Quanto à questão da Rua Duque de Caxias, que o Valmor, a Rosália agora há pouco comentaram, ali realmente falta um bueiro, a água desce pela rua e não tem para onde ela ser captada, mas o colega Deusame comentou agora há pouco que tem um local ali que passa uma tubulação nos fundos de umas casas. Então, daqui a pouco poderia ser por ali feita uma canalização para desviar essa água e absorver, porque realmente quando chove forte, a água desce muito forte por a rua ser muito inclinada e até acaba levantando as pedras. Então é complicado, teria que ter 1 ou 2 bueiros ali para poder captar essa água da chuva e não ter tanta água na rua mesmo. Então a gente pede para a Prefeitura para olhar isso também para tentar melhorar. Muito obrigado. Obrigado, vereador Everson. Eu passo a presidência para me manifestar. Receba a presidência. Obrigado, vereador Enio. Eu só quero comentar, na última quarta-feira, 2 policiais militares foram mortos de forma covarde por um vagabundo, um bandido que depois também encontrou o seu caminho. Mais um caso de que a polícia, seus órgãos de segurança, correndo atrás de traficantes para tentar dar uma melhor sensação de segurança para a comunidade. Aí eu ouvi vários comentários, um deles de algum jornalista, não me lembro se foi da Rádio Gaúcha ou Rádio Guaíba, que dizia o seguinte: mas quem que fomenta o tráfico de drogas? Quem que alimenta o tráfico de drogas? Esses traficantes que adquirem fuzis com facilidade, que andam armados. É a sociedade, a nossa comunidade. A comunidade do Rio Grande, os brasileiros que são usuários de droga. Isso que fomenta o crime e, infelizmente, 2 pais de famílias foram mortos daquela forma trágica. E o pior é saber, Betão, que uns dias antes, eu procurei, eu queria não acreditar, que o nosso governador Eduardo Leite teria dito que policiais ganham demais, só simplesmente para arriscar a vida. Parece que ele falou num contexto diferente, alguém tomou nessa direção, depois ele veio num grupo lá do nosso sindicato desmentindo que não falou isso, mas eu não posso acreditar numa declaração dessa, só porque simplesmente porque arrisco a vida ganham demais. Então, cada vez que morre um policial, um agente de segurança, é a sociedade que é atingida. É o Estado que perde nesse sentido. Então, queria me solidarizar com os colegas da Brigada Militar. Tenho certeza que a Brigada vai sair mais forte desse evento, vai combater com mais rigor ainda. Felizmente, aquele vagabundo foi morto, deviam ter matado os 2. Obviamente, o outro reagiu, mas prenderam com vida, porque eles não pensam 2 vezes antes de atirar na polícia. Mas agiram de acordo com a lei, como são os ditames da lei, para evitar que alguma deputada depois viesse dizer, os coitadinhos, enfim, naquele discurso nojento que são acostumados a fazer. Então, queria só externar a minha solidariedade com os colegas da Brigada Militar, nesse momento aqui em que o Estado do Rio Grande, como um todo, é atingido nesse crime aí. Então, para a comunidade também refletir, quando um filho nosso, um vizinho, um amigo, um parente vai lá comprar droga, a gente está alimentando o tráfico. É isso que a gente tem que se conscientizar. Era isso, vereador Enio, obrigado. Devolvo a presidência. Receba a presidência. Então, a sessão de hoje está encerrada. Obrigado pela atenção de todos os vereadores, pela
pela cordialidade com que conduziram os trabalhos aqui. Próxima sessão, dia 8 de julho, às 18h30, no plenário Evaldo Louze, aqui na Avenida Presidente Kennedy. Boa noite, até segunda que vem.